Era uma vez uma psicanalista chamada Jean Grace Fitzpatrick que resolveu ensinar aos pais como lidar melhor com as suas emoções e com os sentimentos dos filhos e filhas. Escreveu e publicou um livro, traduzido e publicado no Brasil pela editora Objetiva, com o título Era uma vez uma família e um subtítulo Como desenvolver a inteligência emocional na vida familiar, contando histórias e brincando com os seus filhos. É um livro sobre a técnica de contar histórias para as crianças com o objetivo de criar vínculos afetivos na família. A recomendação mais interessante de Jean é para que cada história não termine no fim e que a mãe ou o pai não se limite a ler. É preciso interpretar, viver a história, comentá-la. E depois devemos pedir às crianças para que elas nos digam como mudar o comportamento dos personagens e a própria história. A pesquisa de uma agência de publicidade afirma que as mães dedicam, em média, apenas 11 minutos diários para conversar com os filhos. Minha amiga Ana Gracinda, que é mestre em psicologia e doutora em pedagogia, diz que é porque elas não sabem o que dizer e como dizer aos filhos. Observem bem, as mães é que estão perdendo o diálogo com os filhos e não ao contrário. Como trabalhar o medo, a agressividade, a tristeza, a perda, o amor, a amizade. Cada capítulo do livro de Jean é uma aula prática de como apresentar os contos, as fábulas, o romanceiro popular, para manter o diálogo com os filhos e para estudar com eles sentimentos e emoções até que aprendam a falar a respeito. Por exemplo, o medo é explorado quando se conta a história do Chapeuzinho Vermelho. Vale antes listar os medos que os adultos tinham em criança e os medos atuais das crianças, porque mudou muito e continua mudando. Refletir sobre os medos que desapareceram ajuda a criança a trabalhar com os seus medos, suas desconfianças, suas emoções. As histórias tornam os medos controláveis e ensinam que eles podem ser vencidos. Contar histórias e conversar sobre as alegrias e tristezas é um ganho no relacionamento com as crianças e muito importante para ajudar a controlar emoções e desenvolver sensibilidade. Brincar é o trabalho da criança. Quanto mais ela brinca, mais e melhor se desenvolve em todos os sentidos. Evidentemente, a criança que brinca pouco tem o seu desenvolvimento retardado. Brinquedos em excesso nem sempre trazem mais brincadeira e diversão para a criança. Famílias menores e o aumento de consumo faz uma combinação que pode ser prejudicial à criança. É que falta criança para tanto presente. Quando eu era criança, há 70 anos atrás, poucas crianças ganhavam mais de um presente de Natal. O espírito de Natal ainda era muito forte e o consumismo ainda não existia. Ganhar um almanaque era motivo de alegria, de muita alegria e comemoração. 2, então, era a glória. Toda criança sabia que Papai Noel não era rico e que fazia muito esforço para dar presentes. Éramos levados a dar sempre alguma coisa de que não precisássemos mais para fazer melhor o Natal de outra criança, de uma criança pobre. Antigamente não havia o hábito da criança escrever para Papai Noel pedindo presente, e menos ainda para fazer lista de presentes. Nem havia essa multidão de pessoas vestidas de Papai Noel em cada loja de cada esquina. Ao contrário, Papai Noel fazia questão de entrar e sair sem ser visto. Mudou o Natal, mudou o Papai Noel, mudei eu, mudamos todos. E nem se pode dizer que foi para melhor quando assistimos o sacrifício de uma pobre mulher para dar à filha a boneca que custa mais do que ela ganha em 2 meses. Mais da metade do faturamento dos fabricantes de brinquedos, exatos 55%, ocorrem no Natal. E a expectativa para o Natal que passou era de vender mais de 4 bilhões. Venderam bem mais. Em um estudo sobre tédio com crianças pequenas, desenvolvido pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, a pesquisadora psiquiatra Clarice Kunsch observou 2 fatores que ligam o excesso de brinquedos ao tédio. Sem saber ao certo
a qual brinquedo dar atenção, meninos ou meninas logo ficam entediados, principalmente quando há um adulto tutelando a atividade. Diz ela que crianças pequenas que pedem muitos brinquedos estão dando um sinal de que precisam de mais atenção e essa atenção não pode ser compensada por quantidade de brinquedos. O adulto que se viciou em dar muitos brinquedos está, de certa forma, tentando compensar a criança pela falta de atenção. Perguntando a essas crianças sobre o melhor momento, o mais feliz das suas vidas, nenhuma referiu-se a um bem material a ter ganhado um brinquedo. Todas se referiram a pessoas. Para a pediatra paulista Samura Barreto, é preciso evitar o excesso de consumo com bom senso e paciência. Ela observa que meninas são mais consumistas e que ganhar presentes é uma questão de status em muitas áreas da cidade. Para quem costuma dar dinheiro para as crianças, é interessante saber que 10 notas de R$10 são um valor muito maior que uma nota de 100. Do ponto de vista da criança, e que não é o valor alto que atrai, mas o volume de notas, a concepção de valor é coisa de adulto. Alguns psicólogos sugerem que as crianças gostam de ganhar bonecos de personagens bem conhecidos. Eles aparentemente são capazes de emprestar uma parte do seu prestígio para a criança, mas não ajudam muito a criança a usar sua criatividade, porque já tem um nome, uma história, uma atividade. Já os bonecos anônimos exigem ter um nome e a brincadeira começa por escolhê-lo, com a vantagem de não ter limitação quanto ao que ele pode significar de parceria na companhia do novo amigo. Um menino de 3 anos pediu de presente de Natal um tablet, mas não queria um tablet de criança, fazia questão de ter o que chamava de tablet de verdade. Ganhou. Em uma semana, quase sem auxílio, já lidava muito bem com o aparelho. Os pais, esses pareciam estar ainda mais contentes do que a criança, porque seu menino agora era capaz de ficar quieto durante horas. É exatamente isso que preocupa os pediatras. Qual é o benefício que a criança está tirando do seu aplicativo? Essa navegação constante por horas tirou a criança do seu elemento natural, dos brinquedos, da movimentação, da vida ativa. E o benefício educacional para o seu desenvolvimento está sendo contestado. Os tablets estão no mercado há pouco mais de 3 anos e seus impactos sobre as crianças ainda foram pouco estudados. Mas vários psicólogos infantis e pediatras em todo o mundo já começam a advertir. Deixar que a criança fique muito tempo entretida com a tela de um celular ou de um tablet pode criar problemas de comportamento e atraso no desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento social e afetivo. O pediatra e psiquiatra Dmitry Strakis, do Seattle Children's Hospital, diz que os pais devem verificar se o uso não está afetando as atividades cotidianas da criança, como a interação com outras crianças, com os adultos e na hora de dormir. A Academia Americana de Pediatria está recomendando que os pais só permitam o uso de celulares ou tablets durante 2 horas por dia para crianças com menos de 6 anos. E adverte, muitos especialistas têm indicado atrasos na aprendizagem da fala e no desenvolvimento da linguagem, pelo excesso de tempo que as crianças estão dedicando ao uso de eletrônicos. Mas a posição do especialista em crianças não é unânime. E Jill Buban, diretora na Post University Connecticut, diz que quanto mais as crianças convivem com a tecnologia antes de entrar na escola, mais confortáveis ficarão ao entrar na sala de aula pela primeira vez. No entanto, ela concorda que as crianças não podem ficar viciadas e devem dedicar apenas um tempo razoável aos eletrônicos. Para o tradicional programa educativo Vila Sésamo, há uma nova era de conhecimento e as crianças não podem ser afastadas. O programa tem no departamento digital 45 aplicativos e 160 e-books. Para Scott Chambers, vice-presidente de conteúdo social de Vila Sésamo, no fim, é uma questão de bom senso e de equilíbrio, em que não se pode exagerar para qualquer lado. Recém-nascidos devem sempre mamar ao peito e, se por algum motivo isso não é possível, devem ser alimentados com leite materno. O leite de mãe é sempre o melhor alimento para os bebês.
Até meados do século passado, os médicos insistiam em que as crianças só fossem alimentadas de 4 em 4 horas. Os velhos pediatras partiam da observação de que a média dos bebês acordavam de 4 em 4 horas para mamar. Esse bebê estatístico prejudicou muitos bebês que não haviam nascido com um relógio suíço em seu aparelho digestivo e que tinham outras necessidades. Algumas teorias forçavam as mães a não ouvir o berreiro de fome dos filhos pequenos para esperar as tais 4 horas. O que se dizia é que atender aos apelos da criança era mimá-la e ceder ao seu apetite era certamente uma forma de moldar erradamente o seu caráter. Meu primeiro filho foi uma das vítimas desse absurdo. Até que mudei de pediatra, dispensei suas velhas ideias, ganhando um filho calmo e acabando com os berreiros de fome. Todas as provas que dispomos atualmente mostram que a questão do horário na alimentação do bebê não pode ser controlada de relógio na mão. O bebê deve comer quando tem fome e sempre que estiver com fome. As tentativas para conseguir que os estômagos dos bebês se contraíssem em intervalos regulares de 4 em 4 horas provocaram consequências, deixaram sequelas. Os instintos reprimidos criaram os enormes problemas para os pais à mesa mais tarde, na hora de comer com suas crianças. Um dos mais frequentes era recusar comida. Quando o bebê é alimentado ao demonstrar estar com fome, seu relacionamento com a mãe é mais harmonioso. E como a comida não é motivo de tensão, os problemas com a alimentação saíram há tempos dos primeiros lugares na lista de queixas que as mães apresentam aos pediatras. Nos primeiros meses, os bebês não têm processos mentais que lhes possibilitem adiar a satisfação da fome ou dominar o apetite. Falta agora que os adultos respeitem o paladar da criança. Se os pais comem de tudo, habitualmente, e não obrigam os filhos a provar da comida, é quase certo que a criança se habitue a comer de tudo, menos daquilo que seu paladar não suporta, o que muda com o tempo, com o desenvolvimento das papilas gustativas e com a educação. Respeite o paladar de seus filhos, que mesmo para os adultos, há comidas que eventualmente não gostamos de ter à mesa. Muitos pais e mães dizem que querem ser amigos dos seus filhos. Não percebem que mães e pais são muito mais que amigos e podem colocar em risco a educação de filhos e filhas. O que é ser amigo? É estar ligado a uma pessoa apenas pelos laços de amizade. E a amizade é um sentimento fiel de afeição, simpatia, estima e solidariedade, empatia e lealdade, confiança e admiração. Pais e mães têm os mesmos sentimentos para os seus filhos. Em nenhum dicionário o verbete amizade fala de pais e filhos. Por quê? Segundo Bettelheim, um grande educador, porque os amigos procuram não ver os defeitos do outro, perdoam tudo, e isso não é uma boa forma de educar. A amizade vem do latim amicus, amigo, palavra derivada de amore, amar. É uma relação afetiva entre duas pessoas de qualquer sexo, sem características romântico-sexuais. Alguns antropólogos afirmam que a amizade tem origem no sentido da sobrevivência e era uma necessidade de ser protegido e de proteger diante de perigos comuns. Carl Rogers, outro educador, dizia que a amizade é a aceitação de cada um como ele realmente é. Para a cultura popular e a religião, a amizade é uma experiência humana de importância vital, sendo santificada em várias religiões. O problema é que, por mais amizade que tenham os filhos, pais são e devem ser educadores, devem dar regras e limites. Muitas vezes precisam dizer não e contrariar a vontade dos filhos. E esses momentos indispensáveis na paternidade responsável pode abalar por instantes a amizade. Crianças nem sempre têm capacidade para julgar a atitude da mãe ou do pai que negam alguma coisa que eles querem muito. Um amigo não faria isso. E esta é a diferença fundamental entre um amigo e um pai, entre uma amiga e a mãe. Os amigos são cúmplices. Pais e mães são muito mais que amigos,
porque além da amizade, tem a responsabilidade de educar os filhos. Quer um esclarecimento? Tem um assunto que quer ver aqui no programa? Tem uma crítica, um depoimento, um elogio? Escreva para Luiz Lobo, Escola de Paz, Rio TV Câmara, Praça Floriano, 51, segundo andar, Centro, CEP 20031 050, Rio de Janeiro, RJ. Obrigado.